Em Êxodo 1, a história começa com os israelitas estabelecidos no Egito, onde inicialmente prosperaram devido à posição que José tinha no governo. Após a morte de José e de sua geração, os israelitas continuam a crescer e se multiplicar, formando uma grande população. Um novo faraó, que não conhecia José nem os laços anteriores entre os israelitas e os egípcios, sente-se ameaçado pelo rápido crescimento desse povo estrangeiro, temendo que os israelitas pudessem se aliar a inimigos. Em caso de guerra, o faraó decide submetê-los à escravidão, forçando-os a trabalhar arduamente em projetos de construção, como as cidades Armazém de Pitão e Ramessés. Apesar dessa opressão, a população israelita continua a aumentar, deixando o faraó ainda mais preocupado. Como medida extrema, ele ordena que todas as parteiras hebreias, Sifra e Puá, matem os meninos hebreus ao nascer. No entanto, as parteiras temem a Deus e decidem desobedecer, poupando as vidas dos bebês. Quando o faraó as questiona, elas alegam que as mulheres hebreias são fortes e dão à luz antes que possam chegar para ajudar. Deus abençoa as parteiras pela sua coragem, e o povo de Israel continua a crescer. Diante dessa desobediência, o faraó decreta que todo menino hebreu recém-nascido seja lançado ao rio Nilo, enquanto as meninas sejam poupadas. Esse decreto marca o início de um período de grande sofrimento para o povo israelita, estabelecendo o cenário para a vinda de Moisés, que será o libertador escolhido por Deus para tirar o povo de Israel da opressão egípcia. Êxodo 2 narra a história do nascimento e infância de Moisés, que se tornou um dos líderes mais importantes de Israel. Esse capítulo começa com a ordem do faraó de matar todos os bebês hebreus do sexo masculino. Uma mulher da tribo de Levi, chamada Joquebede, deu à luz um filho, Moisés, e, para protegê-lo, o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, ela o colocou em uma cesta de junco e a deixou no rio Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, ficou observando para ver o que aconteceria. A filha do faraó encontrou o bebê e, ao perceber que era hebreu, decidiu adotá-lo. Miriam se aproximou e sugeriu que uma mulher hebreia o amamentasse. Joquebede foi chamada e pôde cuidar de Moisés até que ele crescesse, e então o entregou à filha do faraó, que o adotou oficialmente e lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Mais tarde, já adulto, Moisés testemunhou um egípcio agredindo um hebreu. Em um momento de ira, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Quando percebeu que seu ato era conhecido, fugiu para Midian para salvar sua vida, onde encontrou abrigo na casa de Jetro, sacerdote de Midian. Moisés casou-se com Zipora, filha de Jetro, e teve um filho chamado Gerson. No final do capítulo, Deus ouve o clamor dos israelitas, que estavam sofrendo como escravos no Egito, e se lembra da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, preparando o caminho para a missão de Moisés. No capítulo 3 de Êxodo, Moisés está cuidando das ovelhas de seu sogro, Jetro, no deserto, quando chega ao Monte Horebe. Lá, ele vê uma sarça em chamas, que, surpreendentemente, não é consumida pelo fogo. Ao se aproximar para investigar, Deus o chama do meio da sarça, instruindo-o a tirar as sandálias, pois está em terra santa. Deus revela que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e explica que ouviu o clamor dos israelitas, que sofrem como escravos no Egito. Deus então designa Moisés para ir ao faraó e libertar seu povo, prometendo conduzi-los a uma terra onde mana leite e mel. Moisés, sentindo-se inadequado para a missão, pergunta a Deus como deve apresentá-lo aos israelitas. Deus responde com o nome Eu Sou o que Sou, YHWH, indicando que deve dizer que o Eu Sou o enviou. Mesmo com essa revelação, Moisés ainda expressa dúvidas, mas Deus garante que estará com ele e que os líderes de Israel ouvirão sua mensagem. Deus também avisa que o faraó não permitirá a saída do povo facilmente,
mas promete realizar grandes milagres para forçar sua libertação. Assim, o capítulo marca o chamado de Moisés como líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Êxodo 4 narra como Deus concede sinais a Moisés para convencer os israelitas e o faraó sobre sua missão. Sinais milagrosos: Deus transforma a vara de Moisés em uma cobra, torna sua mão leprosa e depois a cura, e promete que ele pode transformar água do Nilo em sangue. Relutância de Moisés. Moisés, temendo que não seja eloquente o suficiente, pede para não ser enviado. Deus, então, designarão seu irmão como porta-voz. Viagem ao Egito. Moisés retorna ao Egito com sua família, levando a vara de Deus. Deus avisa que endurecerá o coração do faraó e, se ele não libertar Israel, seu filho primogênito será morto. O capítulo mostra a preparação final de Moisés para sua missão de libertar os israelitas. Em Êxodo 5, Moisés e Arão, obedecendo a ordem de Deus, vão ao faraó pedir a libertação dos israelitas para que possam adorar a Deus no deserto. O faraó recusa, afirmando que não conhece o Deus de Israel e não tem motivos para obedecê-lo. Irritado, ele aumenta a carga de trabalho dos israelitas, ordena que o povo continue a fabricar a mesma quantidade de tijolos, mas sem receber a palha necessária, forçando-os a buscá-la por conta própria. Os líderes israelitas reclamam com o faraó, mas ele os acusa de preguiça e recusa qualquer mudança. Isso leva os israelitas a culparem Moisés e Arão, alegando que seu pedido só trouxe mais sofrimento. Moisés, então, clama a Deus, perguntando por que ele permitiu que isso acontecesse, sentindo-se inseguro sobre a missão que lhe foi dada. Nesse momento de crise, Moisés enfrenta a pressão do povo e a aparente intensificação do sofrimento, levando-o a questionar seu papel como líder escolhido por Deus. Ele se sente confuso e desanimado, questionando se realmente deveria continuar a missão. Essa situação, no entanto, prepara o cenário para que Deus revele ainda mais seu poder, ao usar os obstáculos e a resistência do faraó como meios para demonstrar seu domínio e libertar o povo de Israel de forma extraordinária. Em Êxodo 6, Deus reafirma a Moisés a promessa de libertar os israelitas, lembrando da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó de dar ao povo a terra de Canaã. Ele enfatiza sua identidade como Senhor, disposto a cumprir essa aliança e a livrar os israelitas da escravidão no Egito. Esse momento serve para reforçar o compromisso divino e para motivar Moisés em sua missão de libertação. Quando Moisés transmite ao povo a promessa de Deus, os israelitas, sofrendo com a opressão e descrentes, devido à dureza da escravidão, mostram-se resistentes em acreditar. Mesmo assim, Deus instrui Moisés a seguir adiante e confrontar o faraó, ordenando que lhe exija a libertação do povo. Apesar das inseguranças de Moisés e de sua falta de eloquência, que o fazem duvidar do sucesso dessa missão, o capítulo também inclui uma breve genealogia, confirmando Moisés e Arão como descendentes de Levi e membros da linhagem sacerdotal. Deus reitera o chamado de Moisés para que ele e Arão confiem em sua orientação e assumam a liderança na missão de libertação, preparando o cenário para os eventos que conduzirão à saída do povo de Israel do Egito. Em Êxodo 7, Deus prepara Moisés e Arão para enfrentarem o faraó e libertarem os israelitas da escravidão no Egito. Deus instrui Moisés a falar em seu nome, enquanto Arão seria o porta-voz. Ele também avisa que endurecerá o coração do faraó, tornando a libertação do povo algo difícil e doloroso para os egípcios, como parte do plano divino de mostrar seu poder. Diante do faraó, Arão lança seu cajado ao chão e ele se transforma em uma serpente. Embora os magos egípcios consigam fazer o mesmo, a serpente de Arão devora as serpentes deles, mostrando que o poder de Deus é superior. Mesmo com esse sinal, o faraó mantém o coração endurecido e não permite que os israelitas sejam libertados, demonstrando sua resistência ao poder de Deus. Por fim, Deus envia a primeira praga. Com o cajado de Arão, as águas do Nilo se transformam em sangue, matando os peixes e tornando a água imprópria para uso.
Esse sinal afeta a vida dos egípcios, mas, apesar disso, o faraó permanece inflexível, recusando-se a deixar o povo de Israel partir. Esse capítulo marca o início das pragas, enviadas ao Egito como parte do plano divino, para demonstrar o poder de Deus e garantir a libertação dos israelitas. Em Êxodo 8, Deus envia Moisés e Arão ao faraó para anunciar a terceira praga, a das rãs, que invadirá toda a terra do Egito. As rãs surgem do rio Nilo, invadindo casas, camas e até os fornos, causando grande incômodo. O faraó pede que Moisés remova as rãs, prometendo liberar os israelitas, mas após a remoção da praga, ele volta atrás e se recusa a cumprir a promessa. Na sequência, Deus manda a praga dos piolhos, transformando o pó da terra em piolhos que afligem as pessoas e os animais. Os magos egípcios tentam imitar esse milagre, mas não conseguem, reconhecendo que era o poder de Deus. Apesar disso, o faraó continua a endurecer seu coração e não cede à exigência de libertar os israelitas. Por fim, a praga das moscas é enviada, causando uma infestação nas casas dos egípcios, mas poupando a terra de Gozém, onde os israelitas vivem. Mesmo diante da devastação, o faraó continua a fazer promessas que não cumpre, mantendo-se firme em sua recusa de libertar o povo de Israel. Êxodo 9 narra a continuação das pragas que Deus enviou sobre o Egito, como forma de pressionar o faraó a libertar os israelitas da escravidão. Esse capítulo descreve a quinta, sexta e sétima pragas. A praga da peste nos animais, quinta praga. Deus ordena que Moisés vá ao faraó e avise que, se ele não libertar o povo de Israel, enviará uma praga nos rebanhos egípcios, que matarão cavalos, burros, camelos, bois e ovelhas. A praga atinge apenas os animais dos egípcios, enquanto os rebanhos dos israelitas permanecem ilesos. No dia seguinte, a peste mata os animais dos egípcios, mas o faraó continua com o coração endurecido e não deixa o povo partir. A praga das úlceras, sexta praga. Deus instrui Moisés e Arão a pegar cinzas de um forno e as lançar ao ar diante do faraó. Essas cinzas se transformam em pó e causam úlceras dolorosas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Os magos egípcios, que antes tentavam imitar as pragas, não conseguem fazer nada e também são afetados pelas úlceras. Mesmo assim, o faraó se recusa a libertar o povo. A praga da chuva de granizo, sétima praga. Deus ordena que Moisés avise o faraó sobre uma tempestade de granizo, que seria a pior já vista no Egito. Moisés pede que todos se protejam da tempestade, pois ela destruirá os campos, plantas e até matará qualquer ser vivo exposto a ela. A tempestade cai, com trovões, fogo e pedras de granizo que devastam o Egito, destruindo colheitas, árvores e animais. Somente a terra de Gósen, onde viviam os israelitas, é poupada. O faraó, assustado com a devastação, promete libertar o povo, mas, quando a praga cessa, ele muda de ideia e volta a endurecer o coração, recusando-se a cumprir sua palavra. Essas pragas mostram a resistência do faraó e a determinação divina em libertar o povo de Israel. Em Êxodo 10, Deus envia a oitava praga sobre o Egito, que consiste em uma infestação de gafanhotos. Moisés e Arão avisam Faraó que, se ele não libertar o povo de Israel, uma nuvem de gafanhotos devastará tudo o que restou após a praga da chuva de pedras. Os conselheiros de Faraó, temendo pela destruição total do Egito, pedem que ele deixe os israelitas partirem. Faraó, relutante, tenta permitir apenas que os homens saiam para adorar, mas Moisés rejeita essa proposta. Então, Deus envia os gafanhotos, que consomem todas as plantações e árvores do Egito, deixando o país em ruínas. Diante da destruição causada pelos gafanhotos, Faraó chama Moisés e Arão às pressas e confessa que pecou contra Deus. Ele pede que orem para remover a praga, prometendo liberar os israelitas. Deus, em resposta às orações de Moisés, manda um vento forte que leva os gafanhotos para o Mar Vermelho, mas, logo após a praga ser retirada,
Faraó endurece novamente seu coração e se recusa a deixar o povo ir. Em seguida, Deus ordena a Moisés que estenda sua mão para o céu, trazendo a nona praga, uma escuridão densa que cobre todo o Egito por 3 dias. A escuridão é tão intensa que os egípcios não conseguem se mover, mas, nas terras dos israelitas, a luz. Faraó chama Moisés mais uma vez e concorda em deixar o povo partir, mas insiste que eles deixem seus rebanhos para trás. Moisés recusa a oferta, afirmando que precisam levar seus animais para oferecer sacrifícios a Deus. O capítulo termina com Faraó furioso, expulsando Moisés da sua presença e ameaçando matá-lo se ele voltasse a aparecer. Moisés, por sua vez, avisa que nunca mais verá o rosto de Faraó, pois Deus está prestes a enviar a 10ª e última praga, preparando o caminho para a libertação dos israelitas. Êxodo 11 relata o anúncio da 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos no Egito. Deus ordenou que Moisés avisasse Faraó que, à meia-noite, todos os primogênitos egípcios morreriam, desde o filho do Faraó até o da serva mais humilde, além dos primogênitos dos animais. Esse evento causaria grande clamor em todo o Egito. Deus prometeu poupar os israelitas dessa tragédia, mostrando uma clara separação entre eles e os egípcios. Nenhum dos filhos de Israel seria atingido, nem mesmo seus animais, como sinal do cuidado de Deus por seu povo. Antes da praga, Deus instruiu os israelitas a pedirem objetos de ouro e prata aos egípcios. Os egípcios atenderam de bom grado, permitindo que os israelitas saíssem com riquezas, uma providência divina antes da libertação. Por fim, Moisés disse a Faraó que seus próprios oficiais suplicariam pela saída dos israelitas. Cheio de indignação, ele deixou a presença de Faraó. Esse anúncio preparou o caminho para a libertação do povo de Deus. Êxodo 12 relata a instituição da Páscoa e a libertação dos israelitas do Egito. Deus ordena que o mês do Êxodo seja o primeiro do calendário hebraico. Cada família deve sacrificar um cordeiro sem defeito, marcando com o sangue as portas de suas casas, como sinal de proteção. O cordeiro é assado e comido com pães sem fermento e ervas amargas, simbolizando a pressa e o sofrimento da escravidão. Naquela noite, ocorre a 10ª praga. Deus mata todos os primogênitos egípcios, exceto os das casas marcadas com sangue. Este juízo final força Faraó a libertar os israelitas, permitindo que partam do Egito com urgência. Antes de sair, os israelitas recebem ouro e prata dos egípcios, cumprindo a promessa de que sairiam com riquezas. A celebração da Páscoa é instituída como um memorial perpétuo. Durante 7 dias, o povo deve comer pães sem fermento, simbolizando a pureza e a pressa da fuga. A festa dos pães asmos passa a ser um lembrete constante da libertação de Deus e de sua fidelidade ao livrar seu povo da escravidão. Êxodo 12 destaca o poder de Deus em cumprir suas promessas e a importância da obediência. A Páscoa também aponta para a redenção futura em Cristo, descrito no Novo Testamento como o Cordeiro de Deus, que liberta a humanidade do pecado. Este capítulo é central para entender a história de salvação na Bíblia. Êxodo 13 é um capítulo importante que marca a saída do povo de Israel do Egito e inclui orientações divinas para o futuro. Primeiro, Deus ordena a consagração de todos os primogênitos, humanos e animais, como um sinal de gratidão por ter poupado os primogênitos israelitas na 10ª praga. Essa prática seria um lembrete permanente do livramento de Deus. Em seguida, Moisés instrui o povo sobre a celebração da festa dos pães asmos ou Páscoa. Esse ritual anual relembraria a libertação de Israel da escravidão egípcia. Eles deveriam comer pão sem fermento por 7 dias, simbolizando a pressa com que deixaram o Egito, e ensinar às futuras gerações sobre o poder de Deus em sua libertação. O texto também destaca o papel de Deus como guia. Ele conduz o povo por um caminho diferente do esperado, evitando a rota dos filisteus, que poderia levar a conflitos. Em vez disso, Deus os dirige pelo deserto, na direção do Mar Vermelho, mostrando seu cuidado em proteger o povo recém-liberto. Por fim, Deus acompanha Israel por meio de sinais visíveis,
uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, garantindo orientação e segurança. Esses sinais demonstram sua presença constante e fidelidade em conduzi-los à Terra Prometida. Êxodo 14 narra a dramática travessia do Mar Vermelho pelos israelitas. Após a libertação do Egito, Deus guia o povo através do deserto rumo ao Mar Vermelho. Ele instrui Moisés a acampar próximo ao mar e endurece o coração de Faraó para perseguir os israelitas. Faraó mobiliza seu exército com carros e cavaleiros, determinado a recapturá-los. Os israelitas, ao verem o exército egípcio se aproximando, ficam aterrorizados e questionam Moisés, acusando de tê-los levado à morte no deserto. Moisés encoraja o povo a confiar em Deus, declarando que ele os salvaria. Deus então ordena que Moisés levante seu cajado e divida o mar, criando um caminho seco para os israelitas atravessarem. Durante a noite, Deus coloca a coluna de nuvem e fogo entre os egípcios e os israelitas, protegendo seu povo. Enquanto os israelitas cruzam o mar, as águas formam paredes à direita e à esquerda. Quando os egípcios tentam seguir, Deus causa confusão em suas fileiras, travando as rodas de seus carros. Ao amanhecer, Deus ordena que Moisés estenda novamente o cajado, e as águas retornam, afogando todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios sobrevive. Os israelitas, por outro lado, alcançam o outro lado em segurança, testemunhando o poder e a justiça de Deus. Esse evento fortalece a fé dos israelitas no Senhor e em Moisés como líder. Eles reconhecem que foi Deus quem os libertou de maneira tão poderosa e milagrosa, salvando-os de seus opressores. Esse episódio se torna um marco fundamental na história de Israel, representando a fidelidade de Deus e a vitória sobre a escravidão. Êxodo 15 relata a celebração do povo de Israel após a travessia do Mar Vermelho. Moisés lidera os israelitas em um cântico de louvor a Deus, exaltando sua força e poder. Eles comemoram a derrota do exército do Faraó, que foi destruído quando Deus fez com que as águas engolissem os carros e cavaleiros egípcios. No cântico, Deus é descrito como um guerreiro vitorioso e o libertador do povo de Israel. Miriam, irmã de Moisés e profetisa, também lidera as mulheres em celebração, com tambores, danças e cânticos. Elas ecoam o louvor ao Senhor, exaltando seu triunfo glorioso. Esse momento é marcado pela alegria coletiva e a gratidão a Deus pela salvação e pela demonstração de seu poder diante dos inimigos. Após a celebração, os israelitas partem em direção ao deserto de San. Lá, caminham por 3 dias sem encontrar água. Quando chegam a um lugar chamado Mora, percebem que as águas são amargas e impróprias para o consumo, o que provoca murmurações contra Moisés. O povo, ainda aprendendo a confiar em Deus, expressa sua insatisfação com as condições do deserto. Moisés clama a Deus, e ele o orienta a lançar uma madeira nas águas, tornando-as doces e potáveis. Deus aproveita esse momento para ensinar o povo a confiar nele e a seguir seus mandamentos, prometendo proteção e saúde. Logo depois, os israelitas chegam a Elim, onde encontram 12 fontes de água e 70 palmeiras, um local de descanso que reflete a providência divina. Êxodo 16 relata a jornada dos israelitas no deserto após a saída do Egito. Ao sentirem fome, o povo começou a murmurar contra Moisés e Arão, reclamando que no Egito tinham carne e pão, enquanto no deserto enfrentavam a possibilidade de morrer de fome. Deus ouviu suas queixas e prometeu suprir suas necessidades, mostrando mais uma vez seu cuidado. Deus enviou o maná, um alimento misterioso que caía do céu como orvalho. Ele também mandou codornizes para que o povo tivesse carne. O Senhor deu instruções específicas sobre como colher o maná. Cada pessoa deveria pegar apenas o suficiente para o dia, exceto no 6º dia, quando deveriam recolher o dobro, pois o 7º dia seria um dia de descanso, o sábado. Apesar das instruções claras, alguns tentaram guardar maná para o dia seguinte, mas ele apodrecia e criava vermes.
Outros saíram para recolher no sábado, mas não encontraram nada. Deus usou esses eventos para ensinar os israelitas a dependerem dele diariamente e a obedecerem às suas orientações. O maná continuou a ser o alimento dos israelitas durante os 40 anos em que vagaram pelo deserto, até que entraram na terra prometida. Deus também pediu que guardassem uma porção do maná como lembrança de sua provisão, colocando-a diante da Arca da Aliança, para que futuras gerações soubessem de seu cuidado no deserto. Êxodo 17 relata dois eventos marcantes que demonstram o cuidado de Deus pelo povo de Israel no deserto. No primeiro, os israelitas chegaram a Refidim e não havia água para beber. Eles começaram a reclamar contra Moisés, acusando-o de trazê-los ao deserto para morrerem de sede. Moisés clamou ao Senhor, e Deus ordenou que ele batesse com seu cajado em uma rocha no Monte Horebe. Quando Moisés obedeceu, água jorrou da rocha, saciando a sede do povo. O lugar foi chamado de Massá e Meribá, devido à contenda e ao teste que Israel fez ao Senhor. No segundo evento, os amalequitas atacaram os israelitas em Refidim. Moisés ordenou que Josué liderasse os homens na batalha, enquanto ele, Arão e Hur subiam ao topo de uma colina. Durante a batalha, Moisés ergueu suas mãos com o cajado de Deus, e enquanto suas mãos estavam levantadas, Israel prevalecia. Contudo, quando Moisés se cansava e baixava as mãos, os amalequitas ganhavam vantagem. Percebendo isso, Arão e Hur sustentaram os braços de Moisés até o pôr do sol, garantindo a vitória de Israel. Após a vitória, Moisés construiu um altar e o chamou de "O Senhor é minha bandeira" e ao-NC. Ele declarou que o Senhor lutaria contra os amalequitas de geração em geração, reafirmando a proteção e o poder divino sobre o povo de Israel. Esses episódios mostram que Deus provê as necessidades físicas e espirituais de seu povo, demonstrando seu cuidado constante e reafirmando a importância da fé e obediência em meio às dificuldades. Além disso, enfatizam o valor do trabalho em equipe e da confiança na liderança divina. Êxodo 18 narra a visita de Jetro, sogro de Moisés, ao acampamento dos israelitas no deserto. Jetro traz Zipora, esposa de Moisés, e os filhos do casal, que haviam sido enviados de volta para Midian. Moisés conta a Jetro tudo o que Deus fez ao libertar Israel do Egito, incluindo os sinais e as maravilhas. Admirado, Jetro louva ao Senhor, reconhecendo sua grandeza e oferecendo sacrifícios a ele em celebração. No dia seguinte, Jetro observa Moisés julgando sozinho as questões do povo desde a manhã até a noite. Ele percebe que isso sobrecarrega tanto Moisés quanto os israelitas, que esperam muito tempo para resolver suas disputas. Jetro, preocupado, questiona Moisés e afirma que esse método é insustentável e prejudicial para ele e para o povo. Jetro sugere uma solução prática. Moisés deveria delegar a tarefa de julgar as questões mais simples a homens capazes, tementes a Deus e de confiança, organizando-os em grupos de 1.000, 100, 50 e dezembro. Dessa forma, apenas os casos mais difíceis chegariam a Moisés, permitindo que ele se concentrasse em sua missão principal e preservasse suas forças. Moisés aceita o conselho de Jetro e implementa um novo sistema de liderança, que traz mais organização e alívio à carga de trabalho. Após orientar Moisés, Jetro retorna para sua terra, deixando um legado de sabedoria que ajuda a estruturar a governança do povo de Israel. Resumo de Êxodo 19. Após sair do Egito, o povo de Israel acampa no deserto perto do Monte Sinai. Deus chama Moisés ao monte e promete que Israel será uma nação santa se obedecerem à sua aliança. O povo aceita obedecer. Deus ordena que se santifiquem e se preparem para encontrá-lo. No terceiro dia, trovões, relâmpagos e fumaça cercam o monte, marcando a presença divina. Deus desce em fogo e estabelece limites ao redor do monte para proteger sua santidade. Moisés recebe as instruções de Deus e as transmite ao povo. Em Êxodo 20, Deus entrega os 10 mandamentos ao povo de Israel. Os 4 primeiros abordam a relação com Deus: não ter outros deuses, não fazer ou adorar imagens,
não tomar o nome do Senhor em vão, e guardar o sábado como dia sagrado, destacando a soberania divina e a santidade. Os 6 mandamentos seguintes orientam as relações interpessoais: honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não mentir e não cobiçar. Eles promovem respeito, justiça e ética, servindo como base para a convivência e a vida espiritual de Israel. Êxodo 21 traz uma série de leis dadas por Deus para governar a vida social e a justiça entre os israelitas. As leis começam com regras sobre o tratamento de escravos, incluindo a libertação de servos hebreus no 7º ano e a proteção de suas famílias. Também estabelece direitos para os escravos, como a possibilidade de manter sua esposa e filhos ao serem libertados. Além disso, o capítulo aborda questões de violência e responsabilidade, detalhando punições para homicídios, ferimentos e danos causados a outros. As leis também incluem compensações por danos causados por animais e outras situações, destacando a importância de reparar os prejuízos e garantir a justiça para todos, independentemente de sua posição social. Êxodo 22 apresenta leis civis e sociais dadas por Deus para promover justiça e harmonia em Israel. O capítulo aborda regras de restituição, como o pagamento dobrado por roubos e a resolução de danos a propriedades, com base em evidências e testemunhas, enfatizando reparação e confiança. Na parte social, destaca a proteção de viúvas, órfãos e estrangeiros, condenando opressão e abuso com severas advertências. Proíbe práticas como idolatria, bruxaria e juros abusivos, incentivando justiça e solidariedade. O capítulo conclui ressaltando a santidade do povo, com a oferta do melhor a Deus e a observância de seus princípios na vida comunitária. Êxodo 23 traz orientações sobre justiça, honestidade e cuidado com o próximo, incluindo a proibição de mentiras, subornos e injustiças, além de instruções sobre o descanso no 7º ano e no sábado. Também trata do respeito aos estrangeiros e da ajuda aos inimigos em necessidade. Na segunda parte, Deus estabelece 3 festas anuais para celebrar: Pães Asmos, colheita e colheita final. Ele promete proteção divina se o povo obedecer, alerta contra a adoração de outros deuses e garante a conquista gradual da terra prometida. O capítulo reforça a importância de santidade e fidelidade ao Senhor. Em Êxodo 24, Deus chama Moisés ao Monte Sinai para confirmar a aliança com Israel. Moisés relata ao povo as palavras e mandamentos do Senhor, e eles prometem obedecer. Ele escreve as leis, constrói um altar com 12 pilares representando as tribos e realiza sacrifícios. Moisés asperge o sangue sobre o povo, selando a aliança entre Deus e Israel. Depois, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos sobem ao monte e têm uma visão de Deus em sua glória. Deus chama Moisés mais alto, onde ele permanece por 40 dias e noites, recebendo as tábuas da lei e instruções para o tabernáculo. Durante esse período, a nuvem da glória de Deus cobre o monte, sinalizando sua presença diante dos israelitas. Obrigado por assistir. Curta, comenta, compartilha e inscreva-se. Que Deus te abençoe. Êxodo 25 descreve as instruções de Deus a Moisés para a construção do tabernáculo, um santuário onde ele habitará entre o povo de Israel. Deus pede ofertas voluntárias de materiais preciosos, como ouro, prata e tecidos finos, para confeccionar objetos sagrados. A Arca da Aliança, feita de madeira de acácia revestida de ouro e adornada com querubins, simboliza a presença divina. Além da arca, Deus orienta sobre a construção da mesa para os pães da presença e do candelabro de ouro puro. Cada item é projetado com detalhes precisos e grande simbolismo, refletindo a santidade e a glória de Deus. O tabernáculo serve como um espaço sagrado para o encontro entre Deus e o povo durante sua jornada pelo deserto. Êxodo 26 A tenda do tabernáculo. Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo,
uma tenda sagrada onde ele habitaria entre os israelitas. A tenda deveria ter cortinas de linho fino com imagens de querubins, sustentadas por colunas revestidas de ouro e cobertas por peles para proteção. Dentro do tabernáculo, o véu separaria o lugar santo dos santos, onde ficaria a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para mostrar a santidade e a glória de Deus. O Êxodo 27 apresenta as instruções de Deus para a construção do altar de bronze, usado nos sacrifícios, e para o pátio do tabernáculo. O altar deveria ser feito de madeira de acácia revestida de bronze, com chifres nas extremidades e utensílios específicos para os sacrifícios. O pátio seria cercado por cortinas de linho fino e colunas de bronze, reforçando a santidade do lugar. Além disso, Deus ordena que uma lâmpada seja mantida acesa continuamente no tabernáculo, utilizando óleo puro de oliva. Essa lâmpada, cuidada por Arão e seus filhos, simbolizava a presença constante de Deus e a aliança perpétua com o seu povo. O Êxodo 28 descreve as vestes sacerdotais de Arão e seus filhos, feitas para refletir santidade e glória. As vestes incluíam o éfode, o peitoral com pedras preciosas, representando as tribos de Israel, o manto, a túnica bordada, o turbante e o cinto, todos confeccionados com materiais nobres como ouro e linho fino. Deus também ordenou a consagração dos sacerdotes, destacando a importância de pureza e reverência no serviço. Cada detalhe das vestes simbolizava a intercessão pelo povo e a santidade necessária para ministrar no tabernáculo, apontando para a presença de Deus entre o seu povo. Em Êxodo 29, Deus instrui Moisés sobre como consagrar Arão e seus filhos como sacerdotes. Eles deveriam ser lavados, vestidos com vestes sagradas e ungidos com óleo. Animais seriam sacrificados para expiar seus pecados, e o sangue seria usado para santificar o altar e os sacerdotes. Deus também ordena sacrifícios diários de cordeiros, um pela manhã e outro à tarde, como uma oferta contínua. Ele promete habitar entre os israelitas e ser seu Deus, reafirmando sua aliança com eles. Êxodo 30 apresenta instruções sobre o altar de incenso, que deveria ser usado diariamente por Arão, simbolizando as orações do povo. Também ordena o pagamento de um tributo por cada israelita para sustentar o tabernáculo, reforçando o compromisso com Deus. O capítulo inclui orientações para a bacia de bronze, usada pelos sacerdotes para purificação, e para a preparação do óleo da unção e do incenso sagrado, destacando a santidade do culto e a obediência a Deus. Êxodo 31 relata como Deus escolheu Bezalel e Aholiabe, capacitando-os com habilidades especiais para construir o tabernáculo e seus utensílios sagrados. Ele também designou artesãos para ajudá-los, garantindo que seguissem suas instruções detalhadas. Deus reafirma a guarda do sábado como sinal entre ele e Israel, ordenando que fosse observado como um pacto eterno. Por fim, entrega a Moisés as tábuas da lei, escritas pelo seu próprio dedo. Em Êxodo 32, os israelitas, impacientes com a demora de Moisés no Monte Sinai, pedem a Arão que faça um Deus. Ele cria um bezerro de ouro, e o povo o adora, provocando a ira de Deus. Moisés intercede, e Deus poupa o povo. Porém, ao descer, Moisés quebra as tábuas da lei, destrói o bezerro e pune os rebeldes. Depois, Moisés volta ao monte para pedir perdão a Deus. Deus declara que punirá os culpados e envia um anjo para guiar os israelitas, mas decide não acompanhá-los diretamente por causa de sua rebeldia. Em Êxodo 33, Deus ordena que Moisés leve o povo à terra prometida, mas diz que não os acompanhará diretamente devido à rebeldia deles. Moisés busca a Deus na tenda do encontro e intercede para que sua presença continue com Israel. Deus atende ao pedido de Moisés, prometendo ir com eles. Moisés então pede para ver a glória de Deus, e o Senhor permite que ele veja apenas suas costas, pois ninguém pode ver sua face e viver. Em Êxodo 34, Deus renova sua aliança com Israel,
pedindo que Moisés suba ao Monte Sinai com novas tábuas de pedra. Ele proclama seu caráter misericordioso e justo, reafirma mandamentos importantes e alerta o povo contra alianças com nações idólatras, exigindo fidelidade. Deus instrui sobre a guarda do sábado, festas anuais e a consagração dos primogênitos, destacando a necessidade de obediência. Após 40 dias no monte, o rosto de Moisés brilha ao refletir a glória divina, e ele usa um véu para falar com o povo, retirando-o apenas na presença de Deus. Moisés reuniu os israelitas e lembrou a importância do sábado como dia santo. Ele pediu ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo, e o povo contribuiu generosamente com materiais como ouro, tecidos e madeira. Deus escolheu Bezalel e Aholiabe, habilidosos artesãos, para liderar a construção. Junto com outros trabalhadores, eles começaram a transformar as ofertas em peças para o tabernáculo, demonstrando a obediência e dedicação do povo. Êxodo 36 descreve a construção do tabernáculo por Bezalel, Aholiabe e outros artesãos, seguindo as instruções de Deus. O povo contribuiu tão generosamente que foi necessário interromper as ofertas, pois havia material suficiente. Os artesãos confeccionaram as cortinas, painéis, encaixes e coberturas com habilidade e cuidado. Todo o trabalho foi feito para que o tabernáculo fosse um lugar sagrado, para a presença de Deus, entre os israelitas. Êxodo 37 narra Bezalel construindo a Arca da Aliança, com querubins de ouro sobre o propiciatório, além da mesa dos pães da proposição e o candelabro, tudo em ouro puro. Cada peça era detalhada e feita conforme Deus orientou. Ele também fez o altar do incenso, o óleo da unção e o incenso sagrado, usando materiais preciosos. Tudo simbolizava a presença de Deus e a aliança com Israel. Êxodo 38 relata a construção do altar de holocaustos, da pia de bronze e do pátio do tabernáculo, seguindo as instruções de Deus. O altar e seus utensílios foram feitos de bronze, e a pia foi confeccionada com espelhos doados pelas mulheres. O pátio foi cercado por cortinas de linho fino sustentadas por colunas de bronze. O capítulo também lista os materiais usados, como ouro, prata e bronze, provenientes das ofertas do povo. Esses elementos simbolizam a santidade e a dedicação do povo de Israel na construção do tabernáculo, lugar da presença divina. Em Êxodo 39, os israelitas confeccionaram as vestes sacerdotais, como o éfode, o peitoral e o manto, seguindo as ordens de Deus. Cada peça foi feita com ouro, pedras preciosas e linho fino, representando a santidade e o serviço sagrado. Após terminar o tabernáculo e as vestes, tudo foi apresentado a Moisés, que verificou que estava conforme Deus ordenou. Ele abençoou o povo pela obediência e dedicação. Em Êxodo 40, Moisés monta o tabernáculo seguindo as instruções de Deus, consagrando com óleo sagrado e instalando os móveis, como a Arca da Aliança e o altar. Ele também consagra Arão e seus filhos como sacerdotes. Quando o tabernáculo é concluído, a glória de Deus o enche em forma de uma nuvem. Essa nuvem guiava os israelitas. Quando se movia, eles viajavam; quando permanecia, eles acampavam. Obrigado por assistir. Curta, comenta, compartilha e inscreva-se. Que Deus te abençoe.